Deus amado, Pai de toda misericórdia, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, celebrando 95 anos da Igreja Batista Betel, nos cultos de hoje e amanhã. Queremos te agradecer pela vida do pastor Roberto, pelo histórico que o caracteriza uma pessoa íntegra e comprometida inteiramente com o teu Evangelho. Líder em conteste aqui, Senhor, no estado de Alagoas, e reconhecido também no Brasil Batista. Queremos pedir por Cláudia, pelos seus filhos, e queremos, ó Deus, que o Senhor esteja com ele exatamente nesse instante, quando ele vai ser o canal transmissor dessa mensagem da graça superabundante, multiforme, porque dela flui esse amor obstinado teu por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com os irmãos e irmãs. É sempre para mim um privilégio enorme estar nesta casa, estar nesta família Betel. Me sinto em casa, sempre que tenho a oportunidade de estar com a igreja. Uma palavra de carinho ao pastor Tarso, sua esposa, aos colegas pastores que também aqui estão. Deus nos abençoe e nos conduza na reflexão desta hora. Deixe-me passar-lhes o tema da reflexão. Pode abrir o arquivo. Eu pretendo falar-lhes hoje sobre o tema Mais Amor, por Favor. E sempre que anuncio o tema, normalmente no primeiro slide eu sempre trago também a referência bíblica, mas notem, desta vez eu não coloquei. Eu não pretendo fazer um estudo bíblico no livro de Oséias, apenas fazer algumas anotações, alguns registros, mas tomando por base esse tema central, mais amor, por favor. E isso tem a ver com um texto que recebi, escrito pelo pastor dessa igreja. Ele enviou-me a encíclica, que eu acho que muitos dos irmãos devem também ter recebido, e em meio às leituras que fiz daquele texto, eu me surpreendi com duas declarações. A primeira delas como resultado de um trabalho no hospital psiquiátrico, em que a declaração é a seguinte: o amor é o remédio. O amor é o remédio para a enfermidade do mundo. Lembra-se que lá está escrito assim? E a segunda declaração da encíclica foi a seguinte: que uma igreja doente não tem como curar uma sociedade doente. Pensando nessas coisas, eu gostaria de começar a dizer, a falar e afirmar o seguinte: aquele que deseja ser instrumento de Deus nesta geração deve estar pronto a pagar um alto preço. Digo essas coisas com uma percepção muito simples, aliás, somente duas observações. Quais são elas? Primeiro, porque nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas não suportam mais discursos vazios. Se como igreja os irmãos querem ser essa encarnação deste amor e graça, se os irmãos como igreja querem ser esse instrumento de Deus como amor e graça, observe, o mundo à nossa volta hoje não suporta mais o discurso vazio de uma igreja que proclama e não vive, de uma igreja que anuncia e ao mesmo tempo não é um sinal claro da parte de Deus como alternativa para este mundo. E a segunda observação que faço é de que nenhum de nós está como que imune aos problemas que hoje afetam de uma forma geral a nossa sociedade. E aqui eu quero dizer que nós somos socorristas e vítimas ao mesmo tempo. Nós não estamos apenas convivendo numa sociedade onde a família tem sido marcada por muitas dificuldades. As nossas famílias também estão atravessando dificuldades semelhantes. Eu até recordo que no tempo que estudei no Seminário do Norte, eu fui surpreendido com um lixo que estava saindo de um gabinete de um dos nossos professores, o professor Arnaldo Chave. E em meio àqueles lixos, em meio àqueles papéis, havia muita apostila. E o que eu fiz? Eu me debrucei sobre aquele lixo. Comecei a olhar as apostilas, os textos, esboços de sermão e de estudos daquele homem de Deus. E me deparei com um estudo feito com ele sobre o tema divórcio, que inclusive teria sido apresentado aqui no acampamento do Paricoeiro.
Isso antes da década de 80, provavelmente meados da década de 70 do século passado. E eu me lembro que no texto que ele dizia é que, na verdade, havia uma certa expectativa que problemas de separação jamais aconteceriam em nosso meio. E a sensação que eu tive naquela hora foi de que fomos como que pegos de surpresa, porque também nós passamos a ser vítimas das mesmas dificuldades que nos circundam. Portanto, se esta igreja pretende ser espaço de Deus no socorro a este mundo doente, uma coisa é certa, também nós precisamos nos apresentar como vítimas das mesmas dificuldades. Já não cabe mais no mundo em que vivemos um discurso de uma igreja como se fosse um clube de perfeitos, como se fôssemos nós capazes de oferecer todas as respostas e todas as alternativas ao homem dos nossos dias. Mas por que então o texto de Oséias? Para mim não é difícil estabelecer um paralelo entre a nossa sociedade e a sociedade de Israel no tempo do profeta Oséias. Aliás, eu até trouxe aqui a declaração de um dos comentaristas do texto sagrado. Ele tem uma coleção de livros, tem um tom mais devocional, mas em um dado momento ele diz assim: que época para servir ao Senhor? E ele começa a narrar as características daquela sociedade. E ele diz: o homicídio, a idolatria e a imoralidade corriam soltos pela terra, e ninguém parecia interessado em ouvir a palavra de Deus. Para que fique ainda mais claro, deixe-me ler para os irmãos já uma primeira porção do livro do profeta Oséias, capítulo 4, versos 1 e 2. E por favor, apenas leiam comigo o texto, imaginando ou tentando verificar se de alguma forma a sociedade em que vivemos não poderia também ser diagnosticada da mesma forma. O profeta vai dizer assim: a fidelidade e o amor desapareceram nesta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Sinceramente, quem lê um texto como esse não precisa fazer qualquer esforço para estabelecer um paralelo entre as duas sociedades. Aliás, no texto que recebi escrito pelo nosso pastor, há um espaço dedicado exatamente a essa caracterização da sociedade dos nossos dias como uma sociedade doente, e que passa exatamente pelas mesmas características aqui apresentadas no texto do profeta Oséias. E aí eu me recordo daquela primeira afirmação feita no texto, de que o amor é o remédio para a enfermidade do mundo. Daí um apelo: mais amor, por favor. Em segundo lugar, deixe-me dizer, e aqui eu me lembro de Camões, e sinceramente, se eu pudesse conversar com ele, eu iria perguntar de onde veio a ideia, porque ele disse no seu soneto: amor é fogo que arde sem se ver. E depois ele disse que é ferida que dói e não se sente. Sinceramente, se eu pudesse, eu conversaria com ele para perguntar-lhe que dor é essa que não se sente, porque muitas vezes amar dói. E se a igreja quer ser esse espaço de amor, é preciso entender que exercitar o amor, agir em nome do amor, falar em nome do amor, será certamente uma experiência muitas vezes dolorosa, num mundo onde as relações não são mais marcadas ou caracterizadas pelo amor. Digo essas coisas com uma certa apreensão, mas permita-me compartilhar pelo menos 4 convicções aqui. A primeira delas, de que amar é uma decisão. Daí o fato do texto sagrado trazer o amor até mesmo em forma de mandamento. Quando Jesus olha para os seus discípulos e estabelece como mandamento: amai os vossos inimigos, está nos dizendo que o amor ele é na verdade a expressão de uma decisão consciente. O texto sagrado parece mostrar a mim e a você que é preciso decidir amar. E se a igreja está fazendo a opção de decidir amar, é importante também estabelecer a relação, muitas vezes não muito clara, entre aquilo que eu chamo aqui de atos amorosos e sentimentos amorosos. O Tim Keller foi especial quando
tratou dessa questão. Ele disse o seguinte, que muitas vezes nós imaginamos que atos amorosos, para serem verdadeiros, eles precisam estar acompanhados de sentimentos amorosos. Mas ele sustenta uma tese completamente diferente. E ele ilustra isso a partir de uma experiência dele como pai. Ele conta a história que em um determinado momento, o seu filho havia tirado a paciência dele. E ele, sinceramente, estava profundamente incomodado com o comportamento daquele menino. Mas precisava levar o menino para um determinado lugar, algo que iria acontecer. E o que é que ele fez? Mesmo sem os sentimentos tão favoráveis, foi lá e conduziu o seu filho para aquele compromisso, levou e o acompanhou. Naquele momento ele disse assim, olha, aquele foi um ato amoroso, mas sinceramente, os meus sentimentos naquele momento não eram nada amorosos. E depois ele diz, o que há de mais amoroso do que um ato amoroso, mesmo quando não se tem um sentimento amoroso? Deu para entender? E aí ele começa a dizer que necessariamente sentimentos amorosos nem sempre precedem atos amorosos. Muitas vezes é o ato de amor que faz com que o sentimento surja. Ele chega a contar uma outra experiência que sinceramente eu partilho da mesma percepção. Ele disse que quando começou o ministério pastoral foi para uma determinada cidade e quando chegou ali, pela função pastoral, ele precisava agir de forma amorosa com todos os membros daquela comunidade. Assistir aquela gente, ouvir aquela gente, pastorear aquelas pessoas. E o curioso foi que ele disse que ele fazia isso sem nenhum sentimento construído. Mas a partir do momento em que ele começou a realizar atos amorosos, ele percebeu que quanto mais assim agia, mais começava a sentir amor por aquela gente. Eu sei que nem sempre é fácil manifestar amor. Eu sei que estamos cercados por manifestações de não amor. Mas se cremos que de fato o amor é o remédio para este mundo doente, é preciso investir em atos amorosos, muito mais do que em discursos acerca do amor. A terceira convicção que quero partilhar com os irmãos é que a minha fidelidade, o meu compromisso a uma aliança precisa ser incondicional. E digo isso muitas vezes preocupado, porque se partirmos para exercitar o amor, praticar o amor em nossas relações, se partirmos para praticar o amor como uma resposta de Deus a essa sociedade, eu me recordo da expressão usada pelo apóstolo Paulo na carta que escreve à comunidade de Corinto, onde ele diz assim: eu de muito boa vontade me gastarei, me deixarei gastar pelas vossas vidas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. A igreja não pode partir para o exercício do amor sem ter a percepção de que amar é na verdade uma decisão, mas é ao mesmo tempo uma decisão incondicional. É resultado de uma aliança celebrada entre você e o próprio Deus. E o motivo para o amar, na verdade, não está no amado, mas naquele que me amou. O motivo para amar o outro não está, na verdade, no outro, mas no amor que tenho recebido da parte de Deus. E isso precisa ser bastante para a igreja no exercício do amor. E a quarta convicção, irmãos, é de que o amor ele não suporta, é de que o amor ele é, na verdade, perseverante. Digo essas coisas e peço que os irmãos mantenham cada uma dessas declarações em sua memória, porque retornam ao texto de Oséias. E a chamada daquele homem de Deus, os primeiros versos do seu livro, são difíceis, irmãos, porque o texto vai dizer assim: a palavra do Senhor é aquele homem, o profeta Oséias. Notem, vá. Vejam aqui o tom imperativo. Lembram-se que dissemos que amar é uma decisão? Deus olha para o profeta e diz assim: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Há uma enorme discussão entre os teólogos sobre este casamento do profeta Oséias. Parece absurdo para alguns que aquilo tenha sido um casamento de verdade. Querem insistir que tudo aquilo foi apenas uma ilustração do texto profético. Eu não tenho dificuldades, irmãos, sequer para admitir que algo assim tenha sido real. Há quem até imagine
que aquela mulher antes era casta, mas só depois teria cometido adultério. Mas pela linguagem do texto sagrado, parece que a identidade daquela mulher, o governo, já é aqui afirmada como adúltera e filhos da infidelidade. Irmãos, aqui começa o exercício do ministério daquele homem. E começa a partir de um imperativo da parte de Deus. Se os irmãos se recordam, lá no capítulo 13, o tema vai retornar. E já no primeiro verso do texto sagrado, parece que a mesma missão ela se repete. Começa o texto dizendo: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adulta. E aí o texto diz: ame-a como o Senhor ama os israelitas. Aí o texto continua: apesar de. Deixe-me dizer, notem que há novamente no texto sagrado o mesmo imperativo. Estava ali: vá. A mesma percepção que o amor ele é, na verdade, uma decisão. E aqui uma decisão em obediência a uma ordem divina. O curioso, irmãos, é que é provável que no processo do casamento, no relacionamento entre eles, ela tenha sido infiel, sim, ao profeta Oséias. E o texto sagrado olha para aquele homem e diz: vá, e ama novamente, e trata com amor novamente, e dispensa novamente amor para aquela mulher que lhe foi infiel. E aí o texto começa a discutir algumas coisas que para mim são maravilhosas. Observem aqui, irmãos. Parece que o texto está mostrando que amar tem a ver com o apesar de. Que o tratar bem tem a ver com o apesar de, mesmo que. Notem deixe-me fazer uma outra observação. O texto diz assim: trate novamente com amor. Lembram-se que falei há pouco sobre a relação entre atos amorosos e sentimentos amorosos? O que é que o texto está dizendo? Você pode até estar se sentindo traído, você pode até estar se sentindo ultrajado, amargurado, ferido por tudo quanto aconteceu, mas o texto sagrado está dizendo que a minha atitude, os meus atos não precisam estar condicionados pelos meus sentimentos, mas muito mais pela obediência ao imperativo da parte de Deus. Amar novamente não é fácil, irmãos. Recomeçar uma história de amor não é fácil. Retomar ministérios não é fácil. Restabelecer um vínculo com a comunidade não é fácil. Mas o texto sagrado está dizendo que essa foi a palavra de Deus àquele profeta. E notem uma outra referência para mim aqui, preciosíssima. É quando o texto sagrado diz que o amor, apesar de, é o amor como o Senhor ama. O amor, apesar de, é o amor como o Senhor ama. E aqui algo interessante é que Oséias está estabelecendo o mesmo princípio que o apóstolo Paulo no Novo Testamento. O que é que ele diz aos maridos? Que os maridos devem amar as esposas como Cristo ama a igreja. Portanto, se queremos hoje estabelecer o amor como princípio maior e como remédio para este mundo doente, precisamos medir o amor que ofertamos a partir do amor que recebemos da parte de Deus. Se alguém me perguntar como Betel vai amar a cidade de Maceió, a resposta é uma só. Ela precisa amar apesar de, ela precisa tratar bem, porque especialmente a mulher, eu estou durante todo este ano, talvez por isso, essa preocupação de vincular com a família, eu estou durante todo este ano me propondo a pregar na Igreja Batista do Farol sobre família. O ano de 2019 para nós lá está sendo o ano da família. E quando eu falo aqui sobre tratar e tratar de forma amorosa, eu tenho percebido, especialmente no coração de uma mulher, que ela se sente amada quando ela é bem tratada. Não adianta discursar ou dizer àquela mulher: eu estou apaixonado por você, eu te amo, e não tratar essa mulher de uma forma amorosa. Parece que mulher e o ser humano de uma forma em geral entende o amor a partir da maneira como é tratado, a partir da maneira como é tratado. Aí o texto sagrado está desafiando a mim e a você a tratar, e há muitas coisas a serem tratadas. Eu acho que os irmãos sabem disso, mas eu tenho uma relação de amor muito forte com o projeto Cristolândia. E recentemente, quando tivemos a oportunidade de batizar alguns que foram tirados das ruas, foi impressionante.
foi impressionante, porque houve um momento em que aquele que dirige o projeto aqui perguntou quantos já tinham passado pela prisão, pelo presídio, quase todos ele me mandou. E quando a gente olha aquilo ali, a gente pensa como tudo começou, a gente fica se perguntando, meu Deus, será que tem jeito? Quando saía para buscá-los, quando o dia amanhecia para oferecer café, banho, tinha horas que eu olhava para algumas daquelas pessoas e dizia, meu Senhor, será que há como restaurar a vida deste homem, a vida deste rapaz, a vida desta moça? Será que há alguma possibilidade? E Deus tem me respondido isso. Quando eu vejo um daqueles jovens, e recentemente um casal, eles se casaram no grande tempo que ele estava no presídio, e aqui nós assumimos um compromisso com eles e vamos celebrar o casamento dos dois, porque o sonho daquela moça era ter tido um casamento na igreja, mas batizamos os dois, o casal. Agora falta celebrar o casamento dos dois. A igreja precisa ter esse olhar de esperança e tratar com amor as pessoas que estão à sua volta, não somente aqueles que entram pelas suas portas, mas a igreja, quando sai dos seus espaços, quando atravessa a porta, talvez ali o amor precisa ser ainda mais manifesto. E notem, no texto sagrado há inúmeras queixas da parte de Deus sobre o povo de Israel. Eu não sei se você já leu o livro de Oséias, mas especialmente o capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 5, diz o texto sagrado que Deus olha para o povo de Israel e diz, olha, a mãe de vocês, ela é infiel. Ela envolveu-se com outros homens. E ele fala sobre o pecado da infidelidade do povo de Israel. No versículo de número 8, ele diz, olha, Israel não reconheceu que fui eu. Fui eu que dei o azeite, o trigo, até mesmo o ouro, que hoje eles consagram a Baal, fui eu que fiz isso. Parece que Israel não conseguia reconhecer em Deus as dádivas que havia recebido. Completa indiferença. E por fim, o texto sagrado diz, ela procura os seus amantes, e no caso os deuses Baal, os Baalins, e depois diz o texto sagrado, se esqueceu de mim. Sinceramente, ao longo desses 30 anos de pastorado, talvez essas sejam também as maiores queixas, especialmente vinculado à família e a relacionamentos afetivos: infidelidade, indiferença e esquecimento. E nenhuma relação subsiste, nenhuma, onde infidelidade, indiferença e esquecimento florescem. É difícil, custoso, doloroso. Deus está estabelecendo, identificando, diagnosticando qual tem sido o comportamento de Israel para com ele. E estabelece aqui 3 princípios. Mas, querem ver? Os irmãos estão falando de graça como um amor obstinado de Deus. E eu fico impressionado com o pacto divino. O texto sagrado, aliás, isso aqui também eu diria um texto escrito pelo vosso pastor, quando ele diz assim, que é o sempre inclusivo amor obstinado de Deus, voltado para todos aqueles que dele têm carência. Agora vejam só a declaração de amor deste Deus, que registra todos esses desvios de comportamento do povo de Israel. Aliás, se alguém aqui estivesse se preparando para casar, esses são os votos mais belos que eu já vi sendo proferidos. Veja o que é que Deus diz, como se estivesse numa cerimônia de casamento. Ele diz assim, eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Lindo, não é? Que texto belo. Quem estiver se preparando para casar, pode fazer nas palavras de Oséias, as suas palavras, os seus votos, a sua aliança. Agora, o que é que você observa nisso? O que é que o texto está dizendo? Que mesmo Israel indiferente, mesmo Israel sendo infiel, mesmo Israel esquecendo de Deus, o que é que Deus está dizendo? Que não consegue esquecer do seu povo, que Ele renova a sua aliança com o povo de Israel, que Ele estabelece o seu amor, como os irmãos estão usando a expressão, um amor obstinado, o seu carinho e o seu cuidado para com o seu povo. Esse é o Deus a quem seguimos, que mesmo quando sou infiel, Ele permanece fiel. Esse é o Deus a quem servimos, que
que mesmo quando eu não quero conversar com Ele, que eu não vivo mais uma vida de oração, Ele continua falando a minha alma através de circunstâncias e de pessoas. Mesmo quando eu fecho o texto sagrado e sequer quero manusear, Ele acaba colocando diante de mim como se fosse um texto vivo daquilo que Ele quer falar no meu coração. Este é o Deus a quem servimos. E se a igreja de fato quer apresentar o amor como remédio para essa sociedade em que vivemos, essa sociedade doente, deixe-me dizer que nós temos como que 3 poderes à disposição da igreja. Quais são esses 3 poderes? O primeiro deles é o poder da verdade. O Michael, quando fala sobre isso, é também maravilhoso. O que seria o poder da verdade, irmãos? É a capacidade de enxergar a mim mesmo como de fato eu sou. E ter uma visão também correta acerca do mundo que está à minha volta. A igreja não somente prega a verdade, mas ela é a encarnação da verdade. Jesus não nos apontou um caminho ou um caminho. Jesus ele não nos falou sobre a verdade, não nos falou a verdade. Jesus ele se apresentou como a verdade. Daí a percepção de que a igreja precisa ter um compromisso com a verdade. A verdade quando olha para si mesmo, a verdade quando olha para o outro. O discurso da igreja precisa ser um discurso marcado pela verdade. E há poder na verdade. Nós vivemos uma sociedade marcada pela mentira. Qualquer um que olhe as redes sociais com um pouco mais de atenção vai perceber que tudo ali parece artificial. Tudo ali, inclusive as relações que são publicadas, as motivações que estão por trás disso ou daquilo. Nós vivemos hoje e celebramos como que é a aparência das coisas. Mas há um segundo poder à nossa disposição, e esse seria o poder do amor. Em que sentido o poder do amor, irmãos? Eu não sei se já observaram, mas esses 2 poderes eles não podem ficar separados. Imagine a verdade sem o amor. O que nós teríamos como resultado? Nós teríamos o autoritarismo, nós teríamos a impaciência, nós usaríamos a verdade como se fosse arma para machucar o outro. Onde há verdade não há amor, há feridas. Agora imagine também o contrário. Imagina uma situação onde existe o amor, mas não existe a verdade. O que é que nós teríamos? Uma ilusão, uma fantasia. Nós não teríamos absolutamente nenhuma segurança em nossas relações. Mas nós temos à disposição, como igreja, o poder da verdade, do discurso verdadeiro. E quantas teologias têm sido fabricadas, não comprometidas com a verdade, mas com a mentira, com o desejo de satisfazer aquele que seria o cliente, este mundo doente em que vivemos. A igreja precisa ter um compromisso com a verdade, mas uma verdade amorosa. Ao mesmo tempo que precisa ter um compromisso com o amor, mas um amor verdadeiro. É estranho, irmãos, imaginar que até mesmo quando estabelecemos relações sociais com pessoas que não fazem parte da comunidade, parece mesmo que o amor passou a ser utilizado como um pretexto para algo que eu desejo alcançar ou conquistar. Existe um interesse por trás até mesmo de nossas relações amorosas. Houve um tempo em que se discutia a questão da ação social, ou do serviço, ou da ajuda, do socorro a alguém, se isso deveria ou não estar vinculado a uma anunciação clara e precisa daquilo que seria o Evangelho. Sinceramente, irmãos, eu acho que já chegou o tempo de pensarmos que a mão estendida, o gesto de amor, já é o Evangelho encarnado, já é a manifestação do amor de Deus. E algumas vezes nós precisamos ganhar o direito de ser ouvidos. E só iremos ganhar o direito de ser ouvidos quando as nossas atitudes amorosas chegarem antes do nosso discurso de amor. Mas há uma última força e um último poder à nossa disposição, que eu chamo aqui de poder da graça. E o poder da graça tem a ver com o poder do perdão e do arrependimento. A igreja precisa ser um lugar de perdão e arrependimento. Mas não só com os de fora, também com os de dentro. Não só com os de fora, nota, mas também com os de dentro. Não há nada que não possa ser restaurado com perdão e arrependimento. E o interessante é a ordem das coisas, sabe?
Às vezes nós nos preocupamos muito na ideia de confrontar o outro, de confrontar este mundo, de confrontar as pessoas. Mas o perdão precisa preceder o confronto. Notem que quando eu confronto aquele a quem já perdoei, a forma de trabalhar as palavras, a forma de construir as frases, a forma de abordar, o tom de voz, tudo muda. Porque todas as palavras foram construídas a partir da liberação do perdão. A igreja precisa ser um espaço de perdão e de arrependimento. A igreja precisa crer no perdão e no arrependimento como processo de restauração do ser humano. Por isso, irmãos, mais amor. Mais amor, por favor. Mais amor, menos discurso. Mais amor e mais verdade. Mais amor e mais graça. Mais amor. Talvez essa seja a palavra mais importante, as duas palavras mais importantes no mundo em que hoje agoniza. E como cristão, eu olho para a decisão dos irmãos e o desejo de transformar este ano no ano da graça, deste amor obstinado de Deus, como uma enorme oportunidade de tornar verdadeiro aquilo que é o discurso do Senhor. Porque de todas as coisas que Jesus poderia ter utilizado para ser um sinal de sua vinda a este mundo, ele disse que o mundo saberia que a missão dele havia acontecido por uma razão, por um sinal, e esse sinal seria a unidade no meio do seu povo. Minha oração é que os irmãos possam ser espaço de encontro neste mundo de desencontros, de consolo neste mundo de aflição, de sabedoria, de orientação neste mundo que está completamente perdido. E que Deus renove o entendimento e o desejo e o ânimo no coração de cada um, para que este ano seja um ano de grandes bênçãos para a vida desta igreja. Permitam-me orar pelos irmãos e irmãs, pela liderança espiritual desta casa nesse tempo. Pai querido, nesse momento nós oramos e invocamos o Teu nome, tão somente para te pedir, Pai, que o ano eclesiástico dessa igreja, que este tempo seja um tempo marcado pela Tua direção no coração de cada um que faz parte desta comunidade. Ó Deus, que de fato o amor seja a nossa resposta, que de fato o amor seja a nossa inspiração, que de fato o amor seja o nosso maior discurso, que os nossos atos de amor, Pai, possam ser um sinal claro da Tua misericórdia e da Tua graça para com este mundo. Abençoa o pastor Tarsis na liderança pastoral desta igreja. Que seja ele usado por Ti nos sermões, nas abordagens, na orientação. Que ele continue sendo, Senhor, uma referência para todos nós, como um servo de Deus. E abençoa a caminhada deste povo. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.